Nos últimos 5 anos, o governo vem fazendo mudanças, ajustes no Farmácia Popular. No episódio de hoje, a gente vai entender como que essas alterações estão impactando o dia a dia do empresário que tem a farmácia credenciada ao programa. Está começando mais um Ed Farmácia. Olá, seja bem-vindo, mais um Ed Farmácia no ar, e a pauta hoje é o provável fim do Farmácia Popular. Quem conversa com a gente sobre isso é a advogada, presidente da Comissão de Direitos do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil e especialista em farmácia popular, Renata Abalém. Renata, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, Viviane, é um prazer estar aqui, estava ansiosa para estar aqui com vocês, viu? Obrigada. Bom, muito obrigada. E antes da gente começar esse papo, inscreva-se no canal, acione o sininho, aquele recadinho que eu gosto de dar sempre. Renata, a Folha de São Paulo publicou uma matéria recentemente, semana passada, se não me engano, com números, com um balanço sobre o programa Farmácia Popular desde 2013. E os números, o cenário traçado pela Folha de São Paulo não é bom. Então eu queria começar essa conversa com você falando um pouquinho sobre isso, né? Como é que você vê a situação atual do Aqui Tem Farmácia Popular, que é o específico para a rede privada, e o programa como um todo? A gente teve aí descredenciamento em 2018, hoje até o governo informou que são 31 mil farmácias, você já disse nos bastidores para a gente que não concorda muito com esse número. Qual é a sua análise geral da situação do Farmácia Popular? Viviane, eu creio que o Farmácia Popular está em crise. De alguma forma ele está em crise. E aí essa crise ela vai refletir no consumidor, é óbvio, que vai ficar sem o medicamento que ele está acostumado, e também no empresário. Então os dois lados dessa moeda estão passando, e o empresário, por consequência, já vem passando há algum tempo maior, uma situação muito difícil com farmácia popular. E eu entendo que isso se dá em razão de normas que não estão claras nem para o consumidor, tampouco para o empresário. Falta transparência, Renata? Hoje a gente não sabe os números do governo. Quando a Folha ela divulga números, você não tem números oficiais. Os números oficiais, eles são, como eu te disse antes, eu não entendo que são aí 31 mil farmácias privadas credenciadas. Não, eu acredito que não, porque em 2015 nós tínhamos 32 mil, de lá para cá nós estamos vendo aí suspensões a rodo, nós estamos vendo cancelamento. Ano passado nós tivemos 1.700, um pouco mais de 1.700 farmácias que foram descredenciadas. Então eu entendo que esse número, talvez, eu não conheço a fonte, né? Não vou questionar a fonte, mas talvez esse número esteja um pouco otimizado. A verdade é, o programa está em crise, o empresário que é conveniado está em crise, aquele que foi suspenso do programa está em crise e, consequentemente, o consumidor que está na ponta final vai ficar extremamente prejudicado. A matéria da Folha disse que o programa Farmácia Popular deixou de atender cerca de 2,5 milhões de pessoas por conta de todas essas mudanças. Agora, eu queria que você comentasse um pouquinho por que em 2018, um artigo seu publicado anteriormente, disse que 2018 foi um ano marcante para o programa. Por quê, Renata? Porque nós tivemos aí uma variação na forma de cálculo do pagamento do repasse. Então, o empresário que esperava receber X, ele recebeu um pouco menos. O cálculo do medicamento ele foi bastante alterado, foi significativo. E depois, no final do ano, nós tivemos a suspensão e a informação da suspensão do descredenciamento de 1.700. E qual foi a justificativa para esse descredenciamento? Então, essa situação, Viviane, ela foi muito interessante, porque num primeiro momento, o DAF, que é quem administra o programa hoje, ele informa que essas farmácias elas não estavam operando. Esses CNPJs, eles estavam... São farmácias fechadas, por exemplo? Inativas, a pessoa conseguiu o credenciamento e não quis tocar, ela não vendeu, ela guardou ali o credenciamento. No primeiro momento, o DAF informa isso e depois ele vai e informa o seguinte, que eram farmácias que estavam, aí emitiram uma nota oficial, que eram farmácias que estavam com problemas e foram suspensas. Na verdade,
O que a gente vê, quem acompanha a farmácia popular, desde o momento em que chega um e-mail lá da sua caixa de e-mail falando, olha, você cometeu irregularidades, você vai ter a sua conexão suspensa. Eu acompanho desde o empresário, desde esse momento, e a gente vê o seguinte, que o DAF ele não tem hoje condição de dar finalização a esse start. Ele fala, você tem irregularidade, mas ele não consegue verificar que irregularidade que é, ele não consegue ouvir através de documento o empresário e ele não consegue finalizar para que o empresário, havendo essa irregularidade, ele consiga corrigir e tenha uma vida na farmácia popular para frente, normal. Então o processo fica aberto. Fica parado. É o buraco negro. É o famoso buraco negro do judiciário, não sei se você já ouviu essa expressão, que passou para a farmácia popular, infelizmente. Entendi. Agora, você comentou também sobre a forma como essas mudanças estão afetando a logística do programa, o dia a dia. Sim. Né, da farmácia. O que acontece? Nós tínhamos, algum tempo atrás, até 2017, as auditorias eram concluídas, eram inauguradas e concluídas pelo DENASUS. O DENASUS não faz isso mais. Então, os auditores do DENASUS não fazem mais essa auditoria. Passaram todas para o DAF. E o DAF não deu seguimento. Ele não concluiu, de 2017 para cá, nenhuma auditoria, nenhuma que eu saiba. Então, o que ele está fazendo? Ele está suspendendo quando ele detecta irregularidade, mas ele não consegue identificar, receber essa documentação, conferir essa documentação e pôr fim ao processo. E isso vai fazer o quê? Eu estou suspensa, eu, empresário, recebi uma carta, estou suspensa. Eu tenho estoque, eu tenho uma logística toda que foi criada, construída para atender um cliente de farmácia popular e eu, de uma hora para outra, eu tive a minha atividade suspensa. E eu não sei quando eu vou retomar. Isso é muito sério para o empresário, porque houve um investimento naquilo também. Então, o empresário também está muito prejudicado. E o consumidor, que é acostumado a ir naquela farmácia, hora que de uma hora para outra ele vai passar o medicamento ele não consegue comprar o medicamento, ele vai para outro lugar, mas às vezes não tem esse outro lugar perto. Às vezes nós estamos falando de farmácias que estão em cidades do interior. Nós estamos falando de pessoas que têm que andar horas para adquirir um medicamento. Então isso não é uma coisa, não é simples, é uma coisa que o governo deveria estar olhando principalmente para essas farmácias próximas de rede da zona rural, principalmente nessas cidades pequenas. Essas mudanças todas aconteceram no governo Temer. Você tem notícias de como o governo atual vem conduzindo a farmácia popular? Não, nós não temos nada. A comunicação ela é muito restrita, infelizmente. O que a gente às vezes conseguia por um telefone, saber por um telefone ou outro, hoje você não consegue, então você tem que se deslocar até Brasília para saber alguma coisa. Não existe nos sites, não existe nenhuma informação. Então, assim, a transparência, ela hoje não é zero porque existem alguns dados lá, mas também a gente não consegue aferir se esses dados estão corretos. Renata, mas então fala pra gente o que o empresário precisa fazer diante de todas essas inconsistências, toda essa insegurança que o programa tem enfrentado agora. Bom, o que eu entendo é o seguinte. O programa Farmácia Popular, ele hoje ele está debaixo de uma norma, de uma lei, aliás, de uma legislação administrativa. E o nosso ordenamento jurídico, ele fala o seguinte, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. A norma que rege o Farmácia Popular não é lei, é norma administrativa. E ela é cheia de inconstitucionalidade, ela é cheia de ilegalidade. Para mim, o empresário deveria se movimentar para alterar isso aí. Vou te dar um exemplo. Eu, enquanto empresária, eu tenho tantos dias para apresentar documentos, mas o DAF não tem tantos dias, ele não tem obrigação de me responder em tantos dias, então eu fico esperando. Nós acompanhamos procedimentos que clientes nossos estão esperando aí faz 2 anos e não tem resposta.
2 anos com um estoque, 2 anos com um investimento parado e não existe possibilidade, não existe resposta. Então eu não sei se eu estou errado ou se eu estou certa. Eu não sei se a documentação que eu apresentei ela é uma documentação que prova alguma coisa, que resolve alguma coisa, porque eu não vou... o DAF não me dá essa condição. E quando você diz que ele tem que se movimentar, como que seria esse movimento? Só para ficar um pouco mais claro para quem está nos assistindo. Nós temos aí várias associações, como a Ascoferj, né? A Ascoferj eu sei que tem feito um trabalho muito interessante. Ações coletivas, por exemplo. Ou busca o judiciário. Mas o que a gente tem visto é que principalmente os empresários, os pequenos empresários que não têm acesso ao judiciário ou que não têm acesso a um profissional que entenda de farmácia popular, ele vai ficar esperando. É o que nós estamos vendo. A maioria dos empresários estão esperando o programa voltar a funcionar, o programa analisar a documentação. E você acha que hoje o programa Farmácia Popular vale a pena para o empresário? Claro, é a única profissão no Brasil subsidiada pelo governo. Eu quero ser farmacêutica também. Então, para você vale a pena, apesar de todos esses problemas, essas dificuldades. É claro que vale a pena, é uma profissão subsidiada pelo governo. Vale a pena para o empresário e o consumidor brasileiro, ele merece isso. Renata, o nosso tempo está curtinho, a gente vai encerrar, mas antes a sua dica, o seu recado final para quem está nos assistindo. Vá atrás do seu direito, empresário. O Farmácia Popular ele é excelente, você não pode ficar sem ele, mas procure se informar o que é que você pode fazer, até onde o governo pode cortar o seu direito ou fazer você esperar um tempo que ele tem feito esperar. Isso é injusto. Muito obrigada. Obrigada a você, pela sua presença. Muito obrigada. Obrigada a você pela audiência. Se você gostou desse conteúdo, dê um like, compartilhe nas suas redes sociais, isso é muito importante. Obrigada, a gente se vê na próxima semana. Tchau. Raindrops fall